E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui para mais uma revisão, dessa vez capítulo 793 e o capítulo 794, que como foi dito, a partir de agora eu farei de 2 em 2 capítulos. E o que foram esses 2 últimos capítulos? Puta que pariu, velho, eu não sei o que dizer. A começar pelo fato de que semana que vem One Piece vai estar em hiato. Eu não sei se vai estar em hiato durante muito tempo, se vai ser 1 ou 2 semanas. Eu espero que não seja por motivos de doença do Eiichiro Oda. Mas esses 2 últimos capítulos fizeram a gente... aquela coisa, quando você lê, tipo, na semana que vem One Piece entrará em hiato e você fala, não, agora não! Mas antes de começar eu quero que vocês conheçam os links que estão na descrição deste canal, que é o link da One Piece X, a minha página parceira, que tem os capítulos de mangá, muitas curiosidades sobre o One Piece, os episódios do anime também. É só você clicar no link e assistir, lá você fica... Cara, toda vez que eu entro na OPEX eu falo, vou entrar aqui pra ver uma coisinha só. E foda, porque uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Quando eu percebo, eu passei horas no site vendo as coisas de One Piece. Então entra lá, confere que tem muita coisa bacana. Tem o site também da loja buscaanimes.com, que é a loja onde você encontra camisetas de animes com o cupom de desconto esse, você ganha desconto na sua compra. Entra lá, porque sempre tem camisetas novas, então tem várias novidades. Fica ligado sempre no site e quando for comprar, usa o cupom de desconto para ter desconto na sua compra. E o site da minha parceira Limited Toys, onde você encontra figures de ótima qualidade. Entra aí, tem cupom de desconto também, Vlog do Ace, você vai ganhar desconto na sua compra. Olha lá que tem bastante figure. Além de figure também tem mangás, HQs e várias outras coisas. Entra no site lá, confere que tá muito bacana. E agora sobre os capítulos. Primeiro o 793, eu devo dizer pra vocês que uma das coisas que eu sempre gostei muito foi o senso de justiça do Fujitora. Se fosse qualquer outra pessoa, ele teria colocado tudo por debaixo dos panos e foda-se, não é da nossa conta, os piratas que se resolvam, foda-se, ninguém precisa saber de nada. Mas o Fujitora não, o Fujitora ele falou, poxa, eu faço parte da marinha, isso tudo tá acontecendo por causa de um pirata que tem permissão da marinha pra fazer isso, então a culpa é nossa, me desculpe. Então eu acho muito foda o senso de justiça do Fujitora, eu sempre gostei muito dele, agora eu passei a gostar mais ainda. E eu fiquei extremamente feliz de finalmente ter mostrado a cara do Akainu. Eu imaginava que ele teria uma cicatriz no rosto, mas cara, foi muito sensacional, porque ele tem a cicatriz aqui no rosto inteiro, chega aqui na parte do ombro, né, tudo mais, e a orelha dele também foi cortada. A gente viu que o Aokiji saiu danificado da luta e agora a gente viu que o Akainu também está danificado dessa luta. E eu não sei vocês, mas eu achei simplesmente sensacional na hora que o Akainu chega lá e fala: aí, ô, seus velhotes de merda, como é que vocês podem fazer um negócio desse aí, mano? Vai acabar com a minha reputação? E o maluquinho do Gorosei simplesmente manda pra ele: ô Akainu, baixa tua bola aí que aqui tua reputação é 0. Quer dizer, menor do que 0. Eita porra. Eu até ficaria com dó do Akainu, tá ligado? Tipo, porra, cãozinho vermelho tá com o rabo entre as perninhas agora, mas não tem como ficar com dó do Akainu, né, cara? Tipo, ele é um personagem que muitas pessoas odeiam, mas queira ou não, ele é B10. Eu já achava ele B10 antes do time skip, né, já achava isso dele. E agora, depois com esse cavanhaquezinho dele, a cicatriz, mano, ele tá muito foda. Eu quero ver ele em ação e eu quero ver o Luffy contra ele. Quero ver essa luta sim. Mas eu não acho que essa luta acontecerá por um motivo. A gente viu que o Aokiji está trabalhando realmente de fato com o bando do Barba Negra. E por que eu acho que ele está fazendo isso? Não acho que ele virou do mal. Não acho isso. Eu acho que é mais aquela coisa do tipo, olha, se você é inimigo do meu inimigo, então você é meu amigo temporariamente. Mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o Luffy e com o Lau, em torno de derrotar o Doflamingo. Foi basicamente a mesma coisa que aconteceu. Eu acho que eles querem derrotar o Akainu, tanto o Barba Negra quanto o Aokiji. Mas o Aokiji precisa do Barba Negra para derrotar o Akainu. Depois que o Akainu for derrotado, o Aokiji vai tentar derrotar o Barba Negra e aí sim assumir a marinha e controlar tudo de uma forma correta, que eu acho legal, porque eu não acredito que ele tenha perdido esse senso de justiça dele, sabe? Eu acredito que ele ainda possui esse senso de justiça e ele não viraria um pirata. Não acho que ele viraria um pirata. E sério, eu não sei se eu fico feliz ou triste pelos Gorosei terem reconhecido o Luffy, né? Tipo, de novo esse garoto, porque, cara, isso é bom pra gente que fala, poxa, o Luffy tá sendo reconhecido pelos mais fodões. Só que isso é ruim porque o Luffy está sendo reconhecido pelos mais fodões. Então pode ir pra cima dele, como se já não bastasse o pessoal lá que tinha contato com o Doflamingo, que fazia compras, está puto com o Luffy, agora também tem os Gorosei. Então, cara, vai ser todo mundo pra cima dele. Mas pra mim a parte mais foda desse capítulo 793 foi o efeito borboleta dele, porque a pequena ação do Luffy em derrotar o Doflamingo gerou uma reação em cadeia muito foda, porque o Doflamingo vendia armas, fazia contrabando de smiles, fazia contrabando de escravos e muitas outras coisas, e as pessoas que compravam dele estão acabadas, estão ferradas, não tem mais a fonte de onde comprar. Então eu fiquei muito feliz, sabe, o pessoal comemorando, eba,
acabou a guerra e não sei o que lá. Então é muito legal ver isso, sabe? É uma coisa que pra ele é só derrotar o Doflamingo porque o Doflamingo tá fazendo mal pra Dressrosa, mas não, o Doflamingo tava fazendo mal pro mundo inteiro. Então ele ajudou muita gente sem nem saber. Então as pessoas que foram atrapalhadas por ele, que eram as pessoas que tinham a relação com o Doflamingo, estão extremamente ferradas e putas com ele, do tipo, eu quero matar você, Mugiwara. Mas as pessoas que foram salvas pelo Luffy, cara, vão ver ele como um herói. Então se aparecer de novo ao Luffy, as pessoas vão começar a idolatrar ele. E aí vai começar a entrar aquela coisa do tipo, quem está certo nisso? A marinha ou os piratas? Por que a marinha permitiu que um pirata fizesse o que fez? E por que um pirata salvou o reino? Então começa a ter esse questionamento de justiça, né? E uma coisa interessante que foi dita lá em Marineford, que até o próprio Doflamingo que disse isso. Os vencedores é quem decidem o que é justo. Então agora começa a ser questionado todo esse senso de justiça da marinha. Inclusive pelo próprio Fujitora. Quando ele começou a discutir com o Akainu, né, do tipo, poxa, se nosso senso de justiça, se a nossa credibilidade for afetada por isso, então a gente nunca teve essa credibilidade, cara. Então a gente é um bosta, a gente tá mentindo pra população. E foi muito foda essa discussão do Akainu com o Fujitora, porque o Fujitora ele falou poucas e boas, né, do tipo, cara, para com isso, você é idiota, você é retardado, você quer continuar mentindo pra população, a gente trabalha pra população, a gente trabalha em prol da população, e o que me faz gostar mais ainda do Fujitora, puta que senso de justiça maravilhoso que esse cara tem. Mas outra coisa desse capítulo que eu achei interessante é que apareceu todo mundo dos Supernovas, assim, né, não foi todo mundo do mundo inteiro, mas foi todo mundo dos Supernovas. Eu achei isso muito legal. Apareceu lá Bonnie usando a sua Akuma no Mi para roubar comida, né? O Rogue tá descansando, do tipo que eu achei interessante, ele fala, olha, nós estamos aqui descansando. Nós quem? Ele e mais quem? Então tem uma pessoa com ele, eu fiquei curioso para saber quem é esta pessoa. O Capone, eu percebi, se você olhar a página em que aparece o Capone falando, ó, temos que ir atrás do Caesar, sei lá, Capite. Atrás dele tem um navio com o símbolo da Big Mom, o que me leva a crer que o Capone está aliado com a Big Mom. Mas falando em aliança, meus amigos, a aliança do Kid pra ir atrás do Shanks, eu não sei o que é pior. Eles quererem lutar com o Shanks achando que tem uma possibilidade de ganhar, ou o Killer comendo com a... Cara, o que foi aquilo, mano? Aquilo foi bizarro, porque se você olhar, a máscara dele tem uns furinhos aqui, você vê que ele tá na direção da boca, então tem os macarrõezinhos entrando na boca. Mas tem um que tá na direção do nariz, o cara tá comendo macarrão pelo nariz, velho. Isso foi um tanto quanto bizarro. Outra coisa que me chamou muito a atenção foi a primeira vez que apareceu uma silhueta quando falado do Kaido, porque até então aparecia tipo uma aqui, mas agora apareceu um pouco maior. E deu a entender que ele é um monstrão gigante com chifres. Primeiramente vi isso. Mas eu comecei a pensar, será que aquilo não é um telhado de um castelo? Então poderia ser, né, aqueles castelos estilo samurai, com umas coisas assim, não sei. Mas falando de Kaido, a gente sabe que o Oda adora zoar os personagens. Você faz um cara que é muito foda, que é cego e viciado em jogo. Você faz um cara que tem o poder de gelo, que também vive com sono. Você tem o cara que tem a fruta mais rápida, da fruta da luz, e fala lentamente. Então ele sempre dá uma brincada com os personagens, coloca o personagem B10, mas com algumas falhas. Inclusive o Akainu, acho que até agora eu não lembro de nada que foi mostrado dele, exceto aquela tatuagemzinha de flores, sabe? A coisa que você fala, aquilo vai ter uma explicação. Então pode ser que o Akainu seja essa pessoa toda voraz e veroz que ele mostra assim, mas no fundo ele é um doce, então eu não sei bem. Mas eu fico imaginando o Kaido. Eu pensei na possibilidade dele ser um velhinho, baixinho, tipo, muito foda. Quem assiste Fairy Tail imagina tipo um Makarov da vida. Eu acho que ficaria engraçado, porque você fala do Kaido, você imagina uma figura imponente, grandiosa, foda, e você vê um velhinho pequenininho, meio bostinha, mas eu ainda quero saber qual é a fruta dele, porque todo mundo chama Kaido das 100 feras, Kaido das 100 feras, Kaido das 100 feras. Cara, vai ser muito foda se ele conseguir se transformar em 100 feras ou se ele conseguir se transformar naquela fera de 100 cabeças. Não sei qual das duas é, mas qualquer uma das duas que seria. Se for uma das duas, eu vou achar muito foda. E sabe, esse capítulo quando terminou me deixou um tanto quanto curioso, porque o Akainu disse: Fujitora, você está proibido de pisar em qualquer base da marinha até que você me traga a cabeça do Lau e do Luffy. E o Fujitora disse: era só isso que eu precisava ouvir. Era só isso que eu precisava ouvir. Considerando o senso de justiça do Fujitora, eu não acredito que ele vai fazer nada com um chapéu de palha agora. Neste momento ele não fará nada porque ele viu que Dressrosa foi salva por piratas. Ele mesmo disse isso no capítulo. E um dos meus maiores desejos seria ver o Fujitora entrar pro bando do chapéu de palhas, não pelo motivo de ele é foda, não, mas pela questão de questionamento de justiça, como eu disse agora há pouco. Você vai pegar, poxa, já são 2 ex-almirantes que viraram piratas. Por quê?
porque os piratas têm liberdade para fazer a justiça que a marinha não pode fazer porque está presa ao governo mundial. Então acho que ele viu que, como marinheiro, eu não posso fazer a justiça que eu poderia fazer como um pirata. Então eu tenho a vontade, eu sinto vontade de ver o Fujitora no bando do Chapéu de Palha ou como um pirata qualquer. Não precisa ser necessariamente no bando. Mas o que eu acho que vai acontecer, vendo como apareceu o Smoker, a relação do Fujitora e do Smoker, eu acho que vai acontecer mais ou menos com o Fujitora e o Luffy a mesma coisa que aconteceu com o Smoker e com o Luffy. Aquela coisa do tipo, olha, Chapéu de Palha, eu sou um marinheiro, você é um pirata, eu tenho que te capturar e te matar. Só que você salvou Dressrosa, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar vantagem. Vai na frente, some, não deixa eu te pegar, porque se eu te ver novamente, meu amigo, eu vou ser obrigado a te matar. E aí, sabe, acho que fica aquela coisa assim, eu admiro você, eu respeito você como inimigo, mas eu estou te caçando. Alguma coisa relacionada como Garp e Roger. Eu acho que seria engraçado, porque se você teria o Fujitora e o Smoker andando juntos, porque eu acredito que agora que o Fujitora não pode mais pisar, ele entraria, ficaria junto com o Smoker, então seria o Fujitora e o Smoker, como eles têm senso de justiça parecidos, faria sentido eles andarem juntos. Mas eu imagino essa despedida muito foda, né? O Fujitora falando isso de que vai pegar o Luffy. Em sequência eu já imagino o Zoro, porque o Zoro é um espadachim, o Fujitora tem a espada e tudo mais, bem que a espada com gravidade, a porra toda, mas o Zoro pegando e falando, se você quiser encostar no capitão, você terá que passar por mim. E aí um olha pro outro daquele sorrisinho e o bando do Chapéu de Palha vai embora. Aí o Fujitora ajuda a reconstruir Dressrosa, né? Porque eu acredito que como função da marinha, além de evitar que seja destruído, eles têm que ajudar a reconstruir também. E isso me leva ao capítulo 794, que eu imaginei que já teria uma caçada nele, mas não, aparece todo mundo na casa do Kyrus descansando. E uma dessas pessoas que me chamou a atenção, porque o Sabo está falando sobre a Ship Zero que vai voltar para Dressrosa. E muita gente tinha me perguntado o que tinha acontecido com a Ship Zero, e aparentemente eles vieram falar a notícia e foram embora. E agora eles vão voltar de novo para ajudar a reconstruir Dressrosa. E você tem deitado descansando Luffy, Law, Kyrus, o Sop, o Frank tá lá todo se reconstruindo e tem o Bellamy. O Bellamy também está lá juntamente com o pessoal deitado descansando. Eu não sei se eu quero ver o Bellamy no bando. Acho que seria interessante, mas eu não sei. Não sei, simplesmente não sei. Se viesse, não acharia ruim, mas não sei. Eu acho que faria mais sentido, pelo menos na minha concepção, ele ficar em Dressrosa e ajudar a reconstruir o reino de Dressrosa, sabe? Se tornando um membro do exército, ajudando o rei Riku. Eu acho que faria muito mais sentido o Bellamy ficar e proteger Dressrosa. Então assim, ele tinha o Doflamingo como herói, então agora ele superar o Doflamingo, sabe? Depois, se ele quiser voltar a ser um pirata, montar o bando, mas eu acho que por hora ele teria que ficar ali em Dressrosa e ajudar a população. Pelo menos essa é a minha concepção, eu gostaria que ele fizesse isso. E eu não sei se vocês acompanham a página do Facebook, se vocês não acompanham, o link tá na descrição, acompanhem, porque muitas das notícias eu mando por lá. Eu dei a sorte de conseguir arrumar um CDC pra me ajudar na página, o Semptron, acho que é assim se pronuncia o nome, e ele tá dando maior força, ele tá fazendo as postagens de One Piece que o pessoal tava pedindo, então se você... não quero ver essa coisa de One Piece, quero ver coisas de outros animes, manda mensagem pra mim. Se você quiser ajudar na página também, entrar como CDC, será bem-vindo. Eu tô precisando de pessoas que saibam mexer com edição de foto, que saibam mexer com, sei lá, procurar vídeos, pesquisar notícias, o que vocês quiserem. Fairy Tail, Naruto, converse comigo lá na página, no inbox, o link tá na descrição, se eu já falei, né, entra lá, inbox, mensagem, enfim. E aí ele tava conversando comigo e ele falou, poxa, você reparou num quadrinho tal, que o Dragon tal, isso e aquilo? Eu fui ver. É o quadrinho em que o Dragon chega com o Sabo no navio e do lado dele tem uma fumacinha. E eu fiquei pensando, isso poderia ser um indício de que ele tem a logia do vento e ele estava nesse momento se materializando em humano? E faria muito sentido, porque se você for voltar lá em Logtown, no momento em que tá o Smoker tá caçando o pessoal e de repente dá aquela ventaninha verde e joga todo mundo pra perto do navio, eu fiquei pensando, será que durante muito tempo eu pensei isso, né? Será que é o Dragon que empurrou eles pra perto do navio? Com esse capítulo eu tive um pensamento diferente. Será que ao invés de empurrar, o Dragon levou eles até o navio? Porque é diferente você empurrar e você levar. Se ele pode ter uma logia do vento, se ele pode se transformar em vento, seria como se ele passasse segurando todo mundo e jogasse lá. Se ele só empurrasse, só que ela lança um vento e vai. Então eu acho que sim. Mas existe uma outra possibilidade dessa cena com a fumacinha. Pode ser só fogo. Porque se você for reparar, o Sabo tomou aquele tiro na cara, tava tudo pegando fogo e ele foi resgatar o Sabo, né? Então ele poderia estar com o corpo quente ainda, então tá fumaçando pelo corpo tá quente. Eu
vou acreditar em uma dessas duas possibilidades. Ou ele estava se materializando da logia do vento, ou era a fumaça pelo corpo dele estar quente por ele ter resgatado o salvo do fogo. O sabo do fogo. Isso aí você entendeu. Agora, falando de Sabo, a explicação que o Oda deu pro Sabo não ter ido... Oi! Vamos aonde? Aqui! Felipe tá trabalhando. Vem cá dar um oi pro pessoal. Vem cá dar um oi. Oi, pessoal. O pessoal tá lá, ó. Tá aqui, ó. Tudo escondido aqui, ó. Fala aí, pessoal. Hora de comer. Comer. Tá com fome? Ah, tá com fome? Você tá com fome? Tô. Eu vou acabar de gravar aqui e vou lá comer, tá? Bom? Ah, não. Tá bom, não. Por que tá bom, não? Você não pode deixar eu terminar de gravar, rapaz? Vou morder... Eu vou morder você se não deixar eu terminar de gravar. A luz? É, a luz pra me iluminar. Se não tiver luz eu fico escuro. E aí ninguém me vê. E nem vai ver você também. Né, o Batman? Você é o Batman? Você é o Batman? É o Batman? E falando em Sabo, a explicação que o Oda deu pro Sabo não ter ido salvar o Ace foi simplesmente genial. Tipo, a gente fez teorias mirabolantes e um monte de coisa. Ah, o Sabo não foi porque isso, porque estava em missão. Eu mesmo achei que ele estava em missão e não pôde ir. Mas não, foi algo muito simples. Ele tomou um tiro de canhão na cara e perdeu a memória. Ponto! Simples demais! E o mais engraçado dessa parte é que o malucão fala: ah, você não sabe o seu nome? Olha aqui, está escrito Sabo nos seus pertences. Este é seu nome? E ele pega e responde: meu nome? Eu sinceramente não sabo. No! God, please, no! 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 E eu achei legal a parte em que ele relembra a memória, mas ao mesmo tempo eu fiquei com dó. Porque você lembrar do seu irmão no momento que ele morre deve ser muito difícil, cara. Tipo, muito difícil mesmo. Tanto é que, assim como o Luffy, ele entrou em estado de choque. A diferença é que ele não estava tão machucado, nem tão cansado quanto o Luffy. Então ele se recuperou mais rápido. Mas mesmo assim, ele entrou em estado de choque. E foi ali que ele tomou decisão de a Mera no Mi será minha. E sabe, eu já tinha achado emocionante a reação do Luffy quando encontrou o Sabo pela primeira vez. Mas agora que a gente teve esse encontro mais detalhado, cara, escorreu um suor masculino do meu olho. Sério, foi muito bonitinho, né? Tipo, muito tempo atrás me perguntaram se o Sabo tivesse vivo, se o Luffy ia ficar chateado com ele, mas não, cara. A reação do Luffy foi tipo: porra, eu vi o Ace morrer diante dos meus olhos e não sei o que lá. E o Sabo confortando ele, cara, como o irmão mais velho que é: ó, Luffy, beleza, o Ace morreu, não tem o que a gente possa fazer. Estou triste também, mas eu estou feliz porque você sobreviveu. Que bom que você conseguiu escapar de lá bem. Cara, simplesmente demais, cara. Achei muito foda. Mas eu fiquei curioso, porque ele deu um Viver Card do Luffy pro Zoro. Pô, segura esse Viver Card do Luffy aí, eu peguei um pedaço pra mim e a gente vai se encontrar um dia. Cuidem bem dele, né? Tipo, basicamente a mesma coisa que o Ace disse. Eu tive essa mesma reação. Falei, nossa, a mesma coisa que o Ace disse. Eu viro a página, o Zoro tá falando o que eu falei. Eu falei, eita porra. Enfim. Mas eu fiquei pensando, será que é tão fácil fazer assim um Viver Card? Porque em qual momento ele pegou a unha, cabelo do Luffy pra fazer o Viver Card? Eu não lembro. Tipo, pô, ele teve tempo durante toda aquela porra toda que tava tendo em Dressrosa, ele teve tempo pra fazer um Viver Card? Foi tão fácil assim? Ou será que ele mandou outra pessoa fazer? Não sei, não sei. Estou curioso pra saber. E a partida do Sabo me deixou muito curioso, porque ele chamou os corvos e depois ele começou com o corvo e falou: ah, você pode chamar ele sempre que você quiser? Aí ele, sim, sempre que eu quiser. Será que existe um usuário de Akuma no Mi zoando o corvo? E aí ele pode se comunicar com os outros e isso? E seria interessante porque pelo quesito infiltração, sabe? Quem vai desconfiar de um pássaro? Um pássaro quietinho, tipo, chega um monte de pássaro. Tudo bem que o pessoal manda a corvo pra longe, porque corvo é sinal de coisa ruim, né? Mau presságio, mau agouro, não sei como se fala, enfim. Mas seria bom pelo lado da infiltração. E eu vou te falar uma coisa, cara. Eu acho isso muito engraçado. A gente vê o bando dos revolucionários como os fodelásticos, mas eu fico imaginando como eles são mesmo, sabe? Vai ter o especial do Sabo agora, acho que mês que vem vai ter o especial do Sabo, talvez mostre um pouco mais dos revolucionários, a gente vê como eles... Porque eu imagino que eles sejam zoeiros também, sabe? Não são totalmente sérios, tem momentos que eles são zoeiros, eu acho que isso vai ser o tanto quanto engraçado ver este outro lado dos revolucionários. Bom, pessoal, esses foram os meus comentários sobre os dois capítulos. Se você curtiu, por favor, deixe o seu joinha aí. Se você assistiu até aqui, deixe o seu joinha para fortalecer. Compartilha com os seus amigos. Se você é novo neste canal, seja muitíssimo bem-vindo. Inscreva-se clicando no botão que está aqui em cima da minha cabeça. Eu não sei em qual lado que está, mas está de um lado, acredito eu que esteja deste lado. E deste lado tem o botão do meu Patreon, que é a plataforma onde você ajuda este canal a melhorar, ajuda este canal a evoluir. Você tem acesso aos conteúdos exclusivos, vídeos sem cortes. E também siga-me nas redes sociais. E até um próximo vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui.